Então, cumprindo todas as normas sanitárias, estamos usando álcool em gel, mantendo o distanciamento social e o uso de máscara. Nesse momento, podemos tirar a máscara para a gravação. Então, bem-vindos a mais uma palestra do 4C, que é o Congresso Catarinense de Ciência da Computação, patrocinado pela FAPESC, Fundação de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina, e promovido pelo IFC Campus Rio do Sul. Hoje, temos o prazer de receber como palestrante Diego Ricardo Roller. Ele é atualmente o diretor administrativo e financeiro da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, responsável pelo processo de transformação digital da Junta Comercial. Mas, principalmente porque ele é egresso aqui de Rio do Sul, foi nosso aluno, meu e do professor Juliano, na Unidave, e ainda tive o prazer de fazer um intercâmbio no ano de 2008 com ele para a Alemanha na Universidade de Münster. Então, sem mais delongas, passamos a palavra ao Diego, que fará a sua autoapresentação da sua vida acadêmica e dos trabalhos realizados na transformação digital da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, a JUSESC. Olá a todos, muito obrigado, professor Fábio, professor Juliano Brignoli, foram os meus professores na graduação, em bacharelado em Sistemas de Informação na Unidave. Experiência muito rica, né, Fábio, de ter participado com você no intercâmbio, no Transreg, no projeto de transferência de tecnologia, essencialmente focado em melhoria de serviços públicos, lá nos idos dos anos de 2008. Falando um pouquinho sobre a minha pessoa, tive então a oportunidade de fazer a graduação em Sistemas de Informação na Unidave. Posteriormente, me especializei na área de redes de computadores e sistemas distribuídos. Cursei posteriormente mestrado em computação aplicada na Univale. E desde 2008, final de 2008, acabei me efetivando como empregado da IPAGRE, no estado de Santa Catarina, e passando, né, à disposição aí de outros órgãos, como a Secretaria de Estado da Agricultura, e desde 2015, assumindo a gerência de tecnologia da Junta Comercial do Estado, e posteriormente, em 2019, assumindo a diretoria de administração e finanças daquele órgão. E, em nome da Junta, então, nós queremos agradecer pela oportunidade, dizer também para todos que, para nós, é uma grande responsabilidade de tentar demonstrar, trazer para vocês o que ocorreu efetivamente na Junta Comercial, na melhoria dos serviços prestados, na transformação digital dos serviços públicos prestados pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, e efetivamente o que essa transformação, né, essas evoluções, acabam contribuindo com os princípios norteadores e conceitos de Smart Cities. Direto ao ponto, para que a gente possa ser bastante efetivo, eu estarei aqui, então, agora compartilhando com vocês uma apresentação, e estarei também de forma bastante dinâmica, nessa nova dinâmica que a própria pandemia nos traz como desafio, de vez em quando saindo, né, da apresentação e indo diretamente aí para sites, documentos, modelos, enfim, para que fique bem prático, né, aquilo que nós estaremos abordando e apresentando a todos. Então, inicialmente, assim, muito obrigado pela oportunidade e vamos aí à nossa apresentação. Bom, nós estaremos abordando como transformação digital de serviços públicos, essencialmente dois programas. O primeiro deles, o JUSESC 100% digital, e o segundo, o Santa Catarina Bem Mais Simples, que traz aí grandes inovações, melhorias, simplificações, desburocratização, propriamente dito, sendo totalmente uma propulsora aí do desenvolvimento de Santa Catarina. E um dos nossos slogans, né, ele é realmente que o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina tem a nossa digital. Para que fique muito claro para todos, é importante que nós possamos nivelar o entendimento do que vem a ser aí a Junta Comercial
do Estado. Bom, cada Estado e o Distrito Federal no Brasil possui uma junta comercial responsável pelo arquivamento, né, a análise e arquivamento de todos os atos constitutivos, alterações, extinções de empresários, empresas individuais de responsabilidade limitada, cooperativas, sociedades empresárias, né, empresas públicas, enfim, a conceder também, né, a concessão de matrículas, cancelamento dos leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros, administradores de armazéns gerais, e todos os atos que são praticados, né, por todos esses agentes auxiliares do comércio também. E, claro, promover o assentamento dos usos e práticas mercantis. Na questão da sua estrutura, a Junta Comercial ela foi criada em 16 de maio de 1893, recentemente completou aí 128 anos da sua criação. Ela é vinculada administrativamente ao governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, e, tecnicamente, as juntas comerciais elas são subordinadas diretamente ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, o chamado DREI, que é o responsável em determinar como os atos devem ser realizados, né, os procedimentos, inclusive, devem ser realizados no âmbito disso que eu acabei de citar. Só para conhecimento também, então, né, de forma bastante resumida, todas as empresas, os comércios, né, todas as lojas, enfim, tudo aquilo que for realmente mercantil é registrado na junta comercial de cada estado, né? E, por exemplo, existem outros órgãos de registro, como a própria OAB, onde são feitas lá os registros de advocacias, né, sociedades de advogados e assim por diante, e os cartórios também acabam sendo aí órgãos de registro para outras naturezas jurídicas. De que tipo? Uma associação, né, uma fundação, entidades que não são mercantis, um condomínio, um clube, né, pode ser registrado nos cartórios, obtendo lá também o seu CNPJ, enfim, tendo a sua constituição, alterações e assim por diante. Então, desde os atos de constituição, todas as alterações, nós vamos citar aí algumas delas no decorrer da apresentação também, e as extinções, né, toda a vida de uma empresa, ela é registrada nas juntas comerciais. E além de ser registrado, todos os atos que são lá registrados e arquivados, eles precisam ter a sua publicidade, ou seja, eles estão disponíveis para acesso por qualquer pessoa, sem comprovar aí a finalidade do seu acesso, mediante a prestação de serviço, né, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa física pode solicitar lá, desde a cópia integral, uma certidão interior de um ato registrado, ou informações específicas de alguma empresa, sem precisar aí demonstrar, né, e comprovar qualquer tipo de motivação, né, ou objetivo do uso desse dado. Para curiosidade também, saindo um pouquinho agora aqui e indo diretamente a alguns números, eu vou agora sair daquela apresentação que eu tinha e vir aqui para apresentar para vocês a tela inteira. E apresentando a tela inteira, eu gostaria aqui de deixar uma informação importante para vocês. Por exemplo, neste exato momento, Santa Catarina possui mais de 1 milhão de empresas ativas em nosso estado, né? É um dado bastante importante porque nós temos aí pouco mais de 7 milhões de habitantes no estado. Então, para vocês terem uma ideia, para cada 7 pessoas, né, um pouquinho mais aí de 7 pessoas, nós temos um CNPJ no estado de Santa Catarina. Esse é um dado bastante relevante aí em comparação, por exemplo, a outros estados da nossa federação. E um outro dado também que chama aí a atenção para nós
nós estamos numa crescente de constituições este ano de 2021. Isso acaba ocorrendo ano após ano, né, que nos chama muita atenção, mas só até o dia de ontem, por exemplo, nós já tivemos mais de 80 mil empresas constituídas, né, são mais de 80 mil CNPJs constituídos no estado de Santa Catarina. Bom, voltando aqui, então, à nossa apresentação, um dos assuntos, né, ou a pauta que a Junta Comercial vem adotando e há alguns anos já vem executando, é o da evolução, onde nós tínhamos um cenário de muita burocracia, demora no atendimento, e a própria imagem dando aqui há muito papel, né, até uma precariedade, às vezes situações de extravio de um documento, enfim, algum acidente com esse documento, por exemplo, né, isso acabava, mesmo que raramente, mas acabava ocorrendo, e hoje a tecnologia, né, então associando aí totalmente ao curso de ciência da computação, ao nosso público, a tecnologia a serviço do cidadão. A facilidade é uma das pautas que tem sido levada sempre adiante no âmbito da junta comercial, sempre buscando a simplificação, a desburocratização de todos os serviços, né, todos os procedimentos necessários perante a junta comercial, claro que acelerando, agilizando os procedimentos, mas buscando sempre a segurança técnica, a segurança administrativa de todos os serviços que são oferecidos, né, para que a gente não atropele nada, né, e algumas lembranças, de repente eu poderia até repetir aí durante a nossa conversa, mas é importante sempre lembrar que na administração pública, um pouquinho diferente do que ocorre na área privada, né, na área privada, no nosso dia a dia pessoal e privado, nós podemos fazer tudo aquilo que não é proibido, né? E na administração pública se pode fazer tudo aquilo que é realmente amparado legalmente, né? Então, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que já está hoje à disposição dos usuários da junta comercial, tem amparo legal diante da legislação vigente por leis federais, estaduais, no âmbito do registro mercantil, licenciamento e legalização empresarial. Então, a facilidade, a desburocratização, ela é uma pauta, né, federal, estadual, e os municípios também vêm aplicando aí toda a desburocratização no processo. Bom, a agilidade é importante aqui relatar para todos que nós, num passado não tão distante, nós tínhamos casos de processos que acabavam levando em torno de 60 dias, 45 dias, às vezes mais de 30 dias, né, puxando um pouquinho para baixo aí, e o baixo tempo, o menor tempo possível, ele era quase que anormal, né, quase a raridade. Hoje não, hoje nós já temos aí, de alguns anos para cá, um tempo médio de abertura de 41 minutos para análise de um ato, né, de uma constituição, enfim, uma inscrição de um empresário, por exemplo, e temos hoje, por exemplo, o registro automático que pode ocorrer em apenas 5 minutos, depois, claro, da confirmação do pagamento, né, haja vista que o nosso protocolo ocorre sempre condicionado aí ao pagamento da taxa correspondente àquele ato, né, aquele evento que está sendo levado à análise e arquivamento na junta comercial. A inovação ela tem sido colocada sempre como, né, sempre buscando trabalhar de forma concomitante com a segurança técnica, com a segurança jurídica, com o amparo legal, né, de todas as simplificações, facilitações que são feitas, mas sempre numa visão de inovação. E até mesmo, né, uma das coisas que nós falamos sempre, se nós não temos, de repente, a capacidade criativa em algum momento, né, de inovação para um determinado serviço, nós buscamos situações de modelos
que possam ser referência para que a gente possa implementar, né, uma simplificação, uma agilização, uma desburocratização de algum processo, voltando novamente à fala da segurança técnica, da segurança jurídica e do amparo legal para que a gente possa avançar. Recentemente, a Junta Comercial acabou sendo premiada como uma instituição de governo, premiada pela FAPESC, no Prêmio de Inovação Catarinense, que há poucos dias foi feita a sua publicação e acabou ficando em primeiro lugar como uma instituição de governo. Bom, alguns marcos inovadores aliados e alinhados com a questão de inovação. A Junta 100% Digital, que foi lançada no final de 2017, de forma opcional, e a partir do momento que ela atingiu mais de 50% de adesão, ela passou por um cronograma de obrigatoriedade dos atos digitais, em 2 de março de 2020, né, então todos os atos, aí, todos os eventos oferecidos pela Junta são obrigatoriamente digitais a partir dessa data. A implementação, ainda no ano de 2019, da Central de Serviços, concentrando e simplificando os serviços mais utilizados pelos usuários em um mesmo local, para que seja mais fácil, mais simples o seu acesso. A implementação do registro automático, onde algumas premissas devem ser seguidas, né, atendidas, para que se possa fazer o uso desse registro automático, mas hoje nós já temos aí um percentual de 39% da abertura de empresas sendo realizadas neste formato. A Junta Comercial ela possui a sua sede em Florianópolis, na Avenida Rio Branco, no centro, e ela tinha, no início de 2019, por exemplo, 52 escritórios distribuídos em todo o estado de Santa Catarina. Hoje ela possui apenas 14 escritórios regionais, e isso foi possível exatamente pelas simplificações, né, e o modelo que se implantou nesses últimos 2 anos. Então, vejam que foram mantidos apenas os escritórios onde nós temos exatamente servidores efetivos, concursados, né, nos locais estratégicos do Estado, para que tenha a cobertura necessária e a manutenção desses locais onde temos servidores efetivos. Outros marcos inovadores relacionados e que foram gerados aí também pelo programa JUSESC 100% Digital, a redução e supressão de contratos. Então, algumas situações foram geradas a partir da implementação de trâmites digitais, né, do processo totalmente digital, como, por exemplo, malotes do correio, a impressão, né, a implementação do programa Governo Sem Papel, que é uma bandeira desta gestão do governo do estado de Santa Catarina, no sentido de tramitação 100% digital, até mesmo dos processos administrativos, a reestruturação física de setores, onde houve, por exemplo, a redução aí de 50% no tempo de entrega de alguns serviços, né, às vezes a geração de uma certidão, a automatização, a supressão, né, de alguns procedimentos que foram possíveis, a realização de cursos, seminários e palestras em todo o estado, totalizando aí 27 eventos realizados em todas as regiões do estado, com quase a totalidade dos representantes dos usuários, né, dos empreendedores que acabam acessando os serviços da Junta Comercial, e a evolução na integração com os órgãos licenciadores, uma vez que após o registro na Junta Comercial, as empresas precisam buscar as suas licenças ambientais, o seu alvará do Corpo de Bombeiros, seu alvará da Vigilância Sanitária, o alvará de funcionamento do município, inscrições municipais, inscrições estaduais, tudo isso trabalhado de forma integrada. Bom, mas especialmente e muito importante a gente poder lembrar e destacar como isso foi alcançado, né? De que forma foi trabalhado, quais foram as ações realizadas para que se atingisse esse nível de maturidade e possibilitasse, então, a JUSESC se tornar 100% digital, desde o seu protocolo até a finalização do arquivamento de um ato e o envio para o usuário de forma eletrônica. Ela reuniu, né, todas as ações aí, ela reuniu um conjunto de ações técnicas, administrativas, operacionais, logísticas, tecnológicas,
e hoje nós podemos avaliar que foram integrados, né, e participaram desse processo todas as áreas da junta comercial, tanto no que tange à própria instituição, quanto todas as instituições que de alguma forma têm relação com a junta comercial. Vamos aqui dar um exemplo, né, a OAB, o CRA, o CRC, né, a FECONTESC, o SESCOM, né, apenas algumas instituições que nós podemos aí citar de maneira mais rápida, né, mas todas aquelas que compõem o colégio de vogais da junta comercial, de alguma maneira contribuíram com algum tipo de ação, com algum tipo de estratégia para que a junta atingisse esse nível de maturidade. Mas o que especialmente nós estamos falando? Nós estamos falando, então, por exemplo, da digitalização, né, o GED, de 100% do acervo que a junta possuía, e isso já ocorreu há muitos anos. Para mim, quando cheguei na junta comercial, lá em 2015, a junta já tinha 10 anos de uma gestão eletrônica 100% do seu acervo, visando essa evolução, essa melhoria, né, na busca pela justiça 100% digital. O mapeamento, a avaliação, a melhoria contínua dos processos administrativos e operacionais do registro mercantil, onde cada etapa, cada ação, cada atividade realizada por um servidor, ela foi sendo avaliada, mapeada, de maneira a entender se aquilo poderia ser, de alguma maneira, automatizada e suprimida, né, a atividade física de um servidor, para que a gente pudesse implementar alguma solução e automatizar esses processos, deixando eles mais ágeis, né, mais rápidos. Evolução nas integrações, como eu citei agora há pouco, né, com órgãos envolvidos, e aqui eu cito a Receita Federal do Brasil, aos municípios do estado de Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros Militar, o Meio Ambiente, a Secretaria de Estado da Fazenda, a Vigilância Sanitária, todos os órgãos que acabam tendo aí o envolvimento nesses registros, além do registro mercantil, a integração com a OAB, por exemplo. Um passo seguinte, a implantação do requerimento eletrônico, abandonando o uso de formulários físicos, né, papel, então passando a ser aí requerimentos em plataforma web, em serviços web, para que se fizesse, então, aí o preenchimento dos dados necessários, né, do tipo de requerimento que estava sendo solicitado, uma constituição, uma inscrição, uma alteração, por exemplo, de endereço, uma alteração de quadro societário, valor do capital de uma empresa, uma alteração de atividade econômica, enfim, ou a baixa, né, a extinção de uma determinada empresa. Então, tudo isso foi implementado aí de forma sequencial, buscando minimizar, né, o uso já de formulários físicos, o uso de papel. A adoção de modelos padronizados de contrato social. Nós temos aí os instrumentos de forma construída em parceria com as entidades que eu citei anteriormente, especialmente com a OAB, CRA, CRC, FECONTESC, para que se tivesse um modelo de ato de constituição, e assim foi evoluído também para outros tipos de atos, buscando a uniformização desses documentos, né, possibilitando automatizações, agilizando a análise, né, por parte dos analistas da junta comercial, enfim. A implantação do serviço denominado de via única. Vejam só vocês que, antes do serviço via única, todo o processo que era levado a protocolo na junta comercial, ele tinha que ser levado em 3 vias. Né? Todo instrumento contratual, todo contrato social tinha que ser levado em 3 vias físicas, sempre tendo o objetivo de uma via ficar na junta comercial, arquivado fisicamente, e 2 vias serem devolvidas, então, a quem protocolou o ato, né, ao representante, normalmente, dos empreendedores, para que ele pudesse, normalmente, o contador ficar com uma via deste ato e o empreendedor ficar com a outra via, né, que fosse ali autenticada, chancelada pela junta comercial após o seu arquivamento. Vejam só, 3 vias do contrato social eram levados para a junta comercial. Com a implantação da via única, apenas uma via passou a ser entregue no protocolo, ainda que fisicamente, mas o retorno aos usuários ele já era feito
por e-mail, né, sendo então devolvido um documento digital, assinado digitalmente pela junta comercial, evitando aí a necessidade de pagamento para vias adicionais e impressão de papel quando não necessário, né. E a partir disso, então, foi possibilitado aí a disponibilização dos serviços no formato 100% digital, pois a partir daí foi possível pensarmos em não mais receber os atos físicos e sim recebê-los de forma 100% digital através de um assinador de documentos que foi incorporado aos serviços do requerimento eletrônico. Para que isso fique mais visível, mais fácil de entender, neste momento eu apresento para vocês aqui dois fluxos, nós chamamos de ciclo de vida fim a fim do registro mercantil, ou seja, né, tudo aquilo que vai até o final na junta comercial, e comparando o JUSESC enquanto processo físico, como é que era esse processo quando no modelo físico, e como é que ficou esse procedimento a partir do protocolo digital. Vejam que nós temos aí a primeira etapa, a primeira, segunda e terceira etapa, nos dois modelos, elas se repetem, porque são procedimentos denominados por nós de pré-processuais, ou seja, o ato ainda não chegou na junta comercial, são etapas a serem vencidas até mesmo em outros órgãos, né, e que eu vou acabar citando aqui, mas a primeira etapa, então, é a pesquisa prévia de viabilidade, onde a junta comercial analisa o pedido no que lhe compete, especialmente ao nome empresarial, para que não ocorram colidências de nome empresarial, para que sigam as legislações necessárias aí na formação do nome, seu objeto social e as atividades econômicas, por exemplo. E os municípios analisam de forma integrada no sistema a questão do zoneamento, ou seja, naquele endereço específico podem ser exercidas as atividades econômicas que estão sendo requeridas, o município acaba analisando e acaba deferindo ou indeferindo aquele pedido, né, de análise da viabilidade. Pensando aqui no caminho feliz, pensando aqui no caminho de aprovação de cada etapa, né, para seguirmos sempre adiante, após a pesquisa prévia de viabilidade aprovada, o representante da empresa, né, normalmente o contador, ele precisa fazer aí o DBE. O DBE é feito diretamente no Coletor Nacional da Receita Federal, onde são feitas ali verificações, especialmente no que tange a composição do quadro societário, as pessoas físicas ou jurídicas que compõem o quadro societário de uma empresa, se elas estão realmente aptas, né, e regulares para poderem fazer parte desse quadro societário, enfim, além, claro, quando se tratando de alguma alteração na composição da empresa, se essas alterações podem ser realizadas também. Uma das situações muito importantes aqui, pessoal, é sempre lembrar o seguinte: o processo é todo encadeado, todas as etapas são relacionadas com a etapa anterior, sempre consumindo os dados da etapa anterior e complementando com os dados necessários de cada uma delas. No DBE, essencialmente o usuário ele busca o número da viabilidade, consome os dados e complementa com aquilo que for necessário de acordo com cada tipo de ato. Tendo a viabilidade e o DBE aprovados, o usuário está apto a fazer, então, o requerimento eletrônico no portal da junta comercial, informando lá a viabilidade e o DBE e fazendo a complementação dos dados necessários para a formulação, por exemplo, do contrato social e detalhes, né, do ato que ele vai acabar encaminhando. Aqui eu vou mudar um pouquinho agora o fluxo e o foco e vou focar somente no processo físico. O que ocorria a partir de então, pessoal? Tendo o requerimento eletrônico preenchido, o usuário ele imprimia as 3 vias do contrato social, imprimia os demais documentos, pagava a taxa respectiva daquele ato que ele ia fazer o encaminhamento e se dirigia a um escritório regional ou à sede da JUSESC em Florianópolis para fisicamente no balcão fazer o seu protocolo. A partir daí ele enfrentava filas, a partir daí ele enfrentava, né, além do deslocamento, a fila, o tempo necessário para poder fazer esse protocolo, a verificação por um servidor da junta comercial
dos documentos que compunham esse processo, e esse processo, ao ser protocolado, ele ia para a central de distribuição de processos. Servidores da junta verificavam para onde esse processo precisava ir, de acordo com a tabela de competências. Muitas vezes, em escritórios regionais, esse processo precisava vir para Florianópolis, demorando 2, 3, às vezes até mais dias, dependendo do dia, por causa da questão do malote, né, utilizado dos Correios, para chegar esse ato aqui em Florianópolis, para poder depois, então, ir para a análise. Feita a análise, se o processo fosse deferido, ele partia, então, para a próxima etapa, que era de autenticação desse ato, recebendo uma etiqueta adesiva, um selo, né, de autenticidade, recebendo um carimbo de autenticação, recebendo uma chancela, que era uma perfuração do documento, marcando realmente ali a autenticidade deste ato por parte da junta comercial. E a partir disso, uma via ia para o arquivo, onde recebia a digitalização para arquivamento no GED, e o arquivo físico armazenado em caixas, né, fisicamente aí guardadas, com todos os cuidados necessários para isso também. Bastante burocrático, né, toda essa guarda física dos documentos para que ele não se deteriorasse, né. E as outras duas vias, então, ela ia para expedição, ou seja, ela voltava para o balcão, ou aqui em Florianópolis diretamente, ou lá no escritório regional que foi protocolado, para que ele fosse retirado pelos usuários. Vejam só que custoso, né? Não só em relação a custos financeiros, mas custos de tempo, principalmente, tanto para fora, para os usuários, né, de deslocamento, papel, enfim, e para os servidores da junta comercial, o número de servidores envolvidos neste processo. Passando diretamente para o JUSESC Digital, nós temos aqui a figura do protocolo digital. Então, após o requerimento eletrônico, esse requerimento fica disponível no assinador digital para que o quadro societário faça a assinatura do ato com certificação digital, do tipo A1 ou A3, e a aplicação em si aguarda a compensação do DARI correspondente, né, verifica se já está compensado e protocola esse ato automaticamente. A central de distribuição, ela foi suprimida, ela foi substituída, automatizada por uma tabela de competências. Então, de acordo com o ato que está sendo protocolado, já é verificado para quem esse ato pode ser encaminhado, de acordo com os servidores, né, os analistas disponíveis e a tabela de competências, ou seja, qual analista analisa cada tipo de ato que está sendo protocolado, e a análise é feita pelo servidor, passando diretamente, após o seu deferimento, pela autenticação. Então, após o processo ser deferido, o sistema autentica digitalmente esse ato, ele chancela esse ato, ele assina digitalmente esse ato, a finalização do DBE na Receita Federal com a geração do CNPJ, a integração e a carga de dados para todos os órgãos envolvidos, Secretaria de Estado da Fazenda, os órgãos licenciadores, né, como Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, os municípios, já recebem essa carga de dados e a guarda do arquivo é feita no GED de forma automática, sendo esse arquivo autenticado enviado por e-mail ao usuário requerente deste protocolo. Então, veja só que tudo isso foi suprimido, nós tínhamos aí 9, digamos, etapas, 9 procedimentos dentro desse grande processo, suprimidos aí para apenas 5, sendo que os 3 primeiros, eles acabam se repetindo, né? Então, nós teríamos aí de 6 etapas reduzidas para apenas 2 dentro da junta comercial, eliminando o protocolo físico, a central de distribuição, o arquivo especificamente e a própria expedição, gerando uma economia de tempo e de recursos, tanto interno quanto externamente. Bom, citei alguns dos benefícios diretamente para vocês, mas é muito importante nós recapitularmos, né? Haja vista aí que nós temos também o objetivo de ligar os pontos de inovação, a transformação digital dos serviços públicos com os conceitos e princípios de Smart Cities. Então, vamos lá. Quais são os benefícios, né? O que a JUSESC 100% Digital acabou gerando de benefícios? E aqui nós, normalmente, acabamos misturando
alguns benefícios para os usuários e para a própria junta comercial, para o Estado de Santa Catarina. O oferecimento, então, de serviços de forma 100% digital, né, fazendo aí o oferecimento de forma simples, de forma clara, de todos os serviços, facilitando a vida dos usuários nesse sentido, evitando deslocamentos, enfim, fazendo com que o usuário não precise se dirigir aí até a sede ou escritório regional da junta comercial. A possibilidade do protocolo de forma 100% digital, em qualquer dia da semana, né, 24 horas por dia, no sábado, no domingo, no feriado, né, não precisa estar junta com um balcão lá, com uma área de atendimento aberta para que você possa protocolar. É claro que o horário de expediente, ele acaba sendo utilizado para a análise desses atos, né, mas o protocolo pode ser feito, então, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A distribuição dos processos ocorre de forma automática, né, por meio de uma tabela de competências dos analistas versus o ato que foi protocolado. A análise dos protocolos são realizados em poucos minutos, né, ou outros requerimentos que são solicitados também à junta são realizados aí, às vezes, até de forma automática, como registro automático, como certidão simplificada e assim por diante. O armazenamento dos processos ele ocorre no formato 100% digital, reduzindo aí todo o custo da guarda de documentos físicos pela junta comercial, né, e pelos seus usuários também, porque as contabilidades, enfim, acabavam armazenando, né, muitas vezes uma cópia do ato para as empresas que são por elas atendidas. A redução, a compactação, a automatização de etapas, né, foi bem visível aí anteriormente já por todos vocês, então tudo isso foi possível também. Juntamente no programa da Jusesc 100% Digital, nós implementamos uma central de serviços e acabou concentrando aí 8 serviços que estavam no rol dos mais utilizados pelos usuários, deixando mais fácil esse acesso, deixando mais simples esse acesso também, então, como a pesquisa de NIRI, a certidão simplificada, né, que traz aí um raio-x da empresa, por exemplo, dados simplificados da empresa, de forma bastante completa já, mas, enfim, né, não é, por exemplo, como a letra D aqui, uma certidão interteor, que venha a ser a cópia fiel do ato que foi arquivado, né, totalmente, uma cópia integral do ato arquivado. A certidão específica, quando algum usuário tem a necessidade de saber algo específico que não esteja diretamente na certidão simplificada, por exemplo, né? A certidão simplificada de ex-MEI, aqueles MEIs que se transformaram em outra natureza jurídica, relatório de livros que foram autenticados pelas empresas, livros contábeis, né? Espelho de empresa, que acaba trazendo dados cadastrais básicos da empresa e que são necessários por alguma finalidade a ser utilizada pelos empresários. A consulta de serviços que estão protocolados ou, enfim, que possam estar em trâmite na junta comercial, tudo isso dentro da nova central de serviços. O que mais, em termos de evoluções, né, quais foram os benefícios que foram gerados a partir do programa Jusesc 100% Digital? Redução dos escritórios regionais, como foi citado anteriormente, a junta tinha 58 escritórios aí no início de 2019 e reduziu para apenas 14, mantendo somente os escritórios que possuem servidores efetivos, concursados. A dispensa do uso de papel e impressões, né, gerando grandes economias tanto para a própria instituição quanto para os usuários da junta comercial, né, e gerando também, através disso, toda uma segurança técnica e jurídica, né, a confiabilidade que se tem do sistema pelo uso dos certificados digitais na assinatura dos documentos que são encaminhados para análise, o aumento da transparência na prestação de serviços. Haja visto aqui todo o protocolo, ele pode ser acompanhado fim a fim, desde a viabilidade até a análise final, né, o deferimento por parte da junta comercial, o ciclo de vida, com quem que ele está, qual é o analista que ele está, se um processo entra em exigência, qual o motivo da exigência, como é que deve ser sanada aquela exigência, né, de um ato que é encaminhado para a junta comercial também. Então,
de uma certa maneira, a tecnologia proporcionou, de um lado, a não necessidade do usuário ir até a junta comercial, mas também outros serviços implementados aproximaram ainda mais os usuários da junta comercial. E, falando nisso, nós temos aqui o chamado SICOM, que é o Sistema de Comunicação, que consolidou todas as formas de atendimento da junta comercial diretamente numa única central. Então, o uso de WhatsApp, o uso de e-mail, né, de canais de atendimento, acabam caindo todas as demandas numa única central, e acaba sendo replicado para cada área competente as demandas dos usuários para que sejam feitas aí as respostas, né, sejam feitas aí os encaminhamentos necessários de cada área específica. Fica aqui também, né, para que vocês possam ir acompanhando aí as redes sociais, né, Jusesc Digital, em todas, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, para ir acompanhando a divulgação das evoluções, das mudanças, né, das inovações que acabam ocorrendo no âmbito dos procedimentos da junta comercial, e também, em alguns momentos, aí, a divulgação de alguns dados, né, especialmente estatísticos, no que tange ao número de processos, número de empresas, né, no nosso estado e assim por diante. Eu vou sair um pouquinho agora novamente aqui e vou voltar, especialmente agora no próprio site aqui da Junta Comercial, onde nós temos uma dinâmica, pessoal, muito focada em informações aos usuários, né, no sentido de levar aos usuários da junta a informação que é mais importante, especialmente eles, para os procedimentos que eles acabam realizando, né, os serviços que eles acabam acessando no âmbito da plataforma, enfim, do site da junta comercial. Então, vocês vão acabar verificando que a nossa ênfase, né, nós pautamos diretamente aqui com comunicados, com informações, né, solicitando atenção, né, aquilo que está sendo alterado, às vezes muda uma lei, às vezes muda um entendimento, né, alguma coisa que vem do próprio DREI, por exemplo, isso tudo fica diretamente aqui na página principal da junta comercial. Dois fatores muito importantes, duas áreas muito importantes aqui que eu gostaria de destacar para vocês. A área inicial, aqui o primeiro link de serviços, então diretamente você vai poder acessar aí a solicitação de certidões, né, aqui eu acabei indo diretamente aqui na central de serviços, onde eu posso solicitar uma certidão simplificada, uma certidão específica, uma certidão interteor, fazer uma pesquisa de NIRI, por exemplo, né, buscar a certidão simplificada, relatório de livros, espelho de empresa, consulta de serviços, tudo isso diretamente nessa central de serviços, né. Consultar processos, e aí se eu tenho um pedido de certidão, ou se eu tenho um pedido de um protocolo, enfim, é tudo consolidado na mesma consulta, não existem consultas diversas, né? Tudo na mesma consulta você já consegue ter essa informação. Informações como emitir aqui uma DARI quando necessário, para fazer o chamado regime, e esse nome está aqui exatamente porque as pessoas se acostumaram a conhecer aí a pesquisa prévia de viabilidade, enfim, o licenciamento e a legalização como regime. Dados sobre microempreendedor, o MEI, pesquisa de NIRI, né, como as pessoas acabam conhecendo, o acesso diretamente ao assinador dos protocolos digitais, com as orientações, né, com os manuais diretamente na própria página, então fica bastante simples. Temos aqui uma outra área muito importante, que é o passo a passo. Então, nesse passo a passo, também informações, manuais, orientações gerais sobre, por exemplo, procurações, com modelos, né, formulários, modelos de declarações, atas, perguntas frequentes, né, aquelas que mais recorrentemente ocorrem, e, propriamente, então, informações como, por exemplo, requerimento de empresário, sociedade empresária limitada, né, as naturezas jurídicas, inscrição, alteração, extinção, e cada um deles você consegue ir acessando e vendo o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, bem
tranquilamente para que você possa ir fazendo os atos na junta comercial. Então, quando você precisa fazer um requerimento eletrônico, né, o acesso ao requerimento eletrônico, o acesso a tudo aquilo que você precisa já integrado, por exemplo, aqui com o portal do GovBR, então, uma única conta, né, o seu usuário, você acaba fazendo aí o seu procedimento, tudo isso disponibilizado no portal da junta comercial. Então, esse é o foco, né, muita transparência, comunicação clara, comunicação sempre visando ser simples, ser claro e efetivo nessa comunicação diretamente com os usuários da junta comercial. Voltando, então, à nossa apresentação, o próximo passo, neste momento, é falar um pouquinho aqui sobre o Santa Catarina Bem Mais Simples, a Lei Estadual 17071 de 2017. Como vocês puderam ver anteriormente, nós temos ali a Juscesso Digital, que trabalhou a simplificação da instituição junta comercial, compete à junta comercial, e neste quadro aqui é o item 3, então a partir do requerimento eletrônico, né, o protocolo digital ocorre, enfim, todas aquelas simplificações, desburocratizações foram feitas no âmbito da junta comercial, e o SC Bem Mais Simples, ele foca essencialmente no licenciamento e legalização das empresas, com duas novidades, com duas implementações que ocorrem sem mexer no processo explicado anteriormente. E quais são essas duas implementações? No passo 1 da pesquisa prévia de viabilidade, nós temos a inserção do enquadramento empresarial simplificado, o chamado EES, e na etapa 4, vejam só, né, depois da junta comercial, como eu já citei anteriormente, é necessário fazer o licenciamento, né, obter as licenças, obter os alvarás, obter a minha inscrição municipal, a minha inscrição estadual, perante, né, o município, perante o Instituto do Meio Ambiente, ou órgão ambiental, enfim, a Vigilância Sanitária, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Estado da Fazenda. Então, aqui, nesta etapa 4, nós temos a figura da autodeclaração. E qual é a diferença entre esses dois documentos? Vejam só, voltando, então, saindo um pouquinho da apresentação, o enquadramento empresarial simplificado, ele é um documento apenas orientativo, ele é um documento para leitura. O que é que ele traz de novidade ao processo? O que nós não tínhamos até a implementação da lei na prática, que é a classificação sobre o grau de risco daquela empresa que está sendo constituída, né? Ele é gerado diretamente na pesquisa prévia de viabilidade e, juntamente com a análise da viabilidade, é feito o processamento do grau de risco para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, para o órgão ambiental e para a Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Com base no quê? Com base nas informações que são preenchidas na pesquisa prévia de viabilidade, né? Então, para o Corpo de Bombeiros, as informações são processadas e o grau de risco é mostrado diretamente já nesta etapa, assim como o órgão ambiental e a vigilância sanitária. Além do enquadramento, além da informação sobre o grau de risco que você foi enquadrado, você tem também as orientações sobre o que você precisa fazer para emitir a licença, né, o alvará, de acordo com cada órgão. Então, esse detalhamento já é feito na pesquisa prévia de viabilidade, lembrando o seguinte: a pesquisa prévia de viabilidade, ela é uma etapa especulatória. Não se sabe se esse procedimento será levado adiante, se as demais etapas, né, se realmente essa empresa vai ser constituída, né, se ela vai realmente virar aí uma empresa. Então, é importante destacar que essas informações, elas são muito importantes para a tomada de decisão do empreendedor, né, se ele realmente, perante esse enquadramento, vai dar sequência no processo. Então, nós temos aqui uma prévia já, né, uma informação oficial sobre o enquadramento de grau de risco de cada um dos órgãos licenciadores, que vai ser utilizado tanto pelos órgãos licenciadores quanto pelos municípios na sequência do processo.
Voltando à nossa apresentação, nós temos um documento que é gerado, que é aqui na etapa 4, a autodeclaração. Vejam só, pesquisa prévia de viabilidade especulatória, vai ser dado sequência, mas se passarmos pela etapa 2, 3 e alcançarmos a etapa 4, nós temos ali, então, a figura da autodeclaração. Veja só, o que vem a ser essa autodeclaração? A autodeclaração é um pouquinho diferente e precisa ser entregue aos órgãos licenciadores. De que forma? Da forma como cada órgão exige, né? Ou digitalizado, ou no formato digital, né? Assinado digitalmente, mas este documento aqui é um documento onde o empreendedor ou o seu representante legal, ele declara para os devidos fins que as informações prestadas em todas as etapas anteriores são verdadeiras, refletem a realidade e que ele tomou conhecimento sobre as exigências destacadas para cada órgão em relação ao seu grau de risco. Se ele foi dispensado, se ele não foi dispensado, né, se ele foi classificado como alta complexidade ou alto risco, de acordo com o grau de cada enquadramento gerado, né. Em relação a isso, eu gostaria aqui agora de poder mostrar para vocês exatamente um site, que é o site do próprio SCB Mais Simples, né, uma landpage, onde traz aqui informações gerais sobre o programa SCB Mais Simples, e principalmente o que nós gostamos de destacar muito bem, que é o SCB Mais Simples na prática, ou seja, o que ocorre, né, com a implementação do SCB Mais Simples a partir da a incorporação desse serviço nos municípios. Temos, nesse momento, 20 municípios rodando no estado de Santa Catarina e novas adesões ocorrendo aí quase que diariamente a partir do mês de março deste ano de 2021. Então, aqui nós temos, né, todo esse detalhamento, como é feito o encaminhamento do próprio EES, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tem um modelinho, por exemplo, disponível no site, e o próprio encaminhamento e uso da autodeclaração, que eu acabei também mostrando agora há pouco aí para vocês. Voltando um pouquinho, eu gostaria de focar neste painel aqui, que acaba trazendo como resultado aí o monitoramento do processamento do SCB Mais Simples. Vejam só, qual é o efeito prático, né? Até o presente momento, todo aquele município que não tem o SCB Mais Simples implementado, ele acaba gerando as exigências para o licenciamento e legalização da empresa somente no momento que o empreendedor chega lá na etapa 4, demonstrada agora há pouco. Então, o empreendedor, ele não sabe o que vai ser exigido dele em relação à legalização da sua empresa. O Bem Mais Simples acaba trazendo isso já para a própria primeira etapa do processo, que é na viabilidade. E, como resultado, nós temos aqui o seguinte, 18,70% dos protocolos monitorados, eles têm a dispensa de atos públicos nos 3 órgãos licenciadores, no Corpo de Bombeiro, na Vigilância Sanitária e no órgão ambiental. Mas vejam só que um terço, né, mais de um terço aqui, 34% dos protocolos monitorados, eles são dispensados, por exemplo, de vistoria prévia, onde os fiscais não precisam ir até o endereço do empreendimento para poder liberar uma licença, né, um alvará. Então, um terço do total de protocolos monitorados não necessita de vistoria prévia, necessitando de atos como a emissão totalmente pela internet de algum tipo de atestado, como, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, ou a necessidade de se fazer aí a autodeclaração, né, onde o empreendedor ou o seu representante, eles assumem a responsabilidade e o dever de cumprir aquilo que é exigido pelas normas. Especificamente aqui para os órgãos licenciadores, nós temos aqui, ó, a visualização exemplificando a vigilância sanitária, tendo 58% de processos caracterizados como alto risco, por exemplo, então ele precisa, né, dessa vistoria prévia, e pouco mais de 40% somado aqui dispensado e baixo risco,
né, onde necessita somente de uma autodeclaração sanitária. Para o Corpo de Bombeiros, que é o quadro segundo, nós temos praticamente 40% dos atos dispensados de qualquer procedimento de ato público. Temos aqui 37% baixa complexidade, onde é necessário a emissão de um atestado totalmente por um sistema web, e somente 22% de procedimentos, né, de processos que acabam se enquadrando como alta complexidade, onde é necessário que o militar do Corpo de Bombeiros, né, ele vá até o local para fazer as verificações in loco, né, de vistoria prévia daquele empreendimento, e então proceder aí com a liberação, né, a emissão do atestado do Corpo de Bombeiros. E já para o meio ambiente, por exemplo, nós temos aí mais de 60% dos protocolos, eles acabam sendo dispensados, né, não há nada, não há nenhum ato público necessário para que se faça a liberação da licença ambiental. E dos não dispensados aqui, depende muito da análise do fiscal do meio ambiente, sendo que alguns casos também dispensa vistoria prévia, mas exige outras comprovações ou a própria autodeclaração para poder liberar, daí tem, né, necessidade aí de uma análise do fiscal. Bom, resumidamente, o SCB mais simples, ele traz essa simplificação e desburocratização, especialmente no que tange ao licenciamento e legalização das empresas. Uma das informações aqui muito importantes para vocês, o estado de Santa Catarina, ele é o estado mais integrado do Brasil, né? Nós temos 95 municípios do estado e temos apenas 4 municípios restando ainda integrar aí com a junta comercial do estado, né? Sendo que as juntas elas têm esse papel de no estado, né, ser aí o integrador estadual para todos os órgãos de registro, de licenciamento e legalização. Então, temos apenas 4 municípios que estão sendo aí sensibilizados, né, e tecnicamente estão trabalhando pela integração, e 291 municípios integrados, tendo no Brasil, em números absolutos, a maior integração, né, percentual ao número de municípios existentes. Caracterizando aqui, né, pessoal, o integrador estadual da junta comercial, um grande sistema distribuído, visando, né, essas ações necessárias para que possa ocorrer o registro mercantil, possa ocorrer o licenciamento e a legalização dessas empresas. Bom, em relação à questão de Smart Cities, provavelmente todos vocês já visualizaram várias contribuições, né? Mas eu foquei aqui rapidamente, né, e de forma mais resumida, talvez, os princípios norteadores, né, os conceitos norteadores de Smart Cities que foram atingidos, né, aí, que receberam alguma contribuição no sentido das evoluções geradas no âmbito da junta comercial e no âmbito dos órgãos licenciadores e legalizadores das empresas do nosso estado. E temos, então, de forma bastante visível, a gestão e economia de recursos ambientais, com a redução de uso de papel e impressões, isso tanto interno no órgão, quanto todos os usuários, né, da junta comercial acabaram tendo esse benefício, essa contribuição direta. Isso também vale para o licenciamento e legalização, então, várias exigências estão sendo cumpridas de forma um pouquinho diferente com a autodeclaração, dispensando impressão de documentos, né, a redundância de documentos, enfim, a apresentação de repente, documentos que agora não são mais necessários. Como segundo ponto, a questão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana não é um problema que eu vejo que se aplica a todos os municípios do estado de Santa Catarina, mas essencialmente aí nos maiores isso acaba sendo um problema, e você oferecer serviços de forma digital acaba
tirando a necessidade do deslocamento, né, utilizando-se de um carro, né, de um ônibus, de uma moto, enfim, de outro meio de deslocamento aí que possa ser utilizado para que você tenha que ir até um escritório da junta comercial, tenha que ir até a sede da junta comercial, por exemplo, para poder protocolar um ato, né, você acaba não tendo essa necessidade e aí contribuindo não somente com a mobilidade urbana, mas voltando ao item anterior, ao consumo de recursos ambientais, né? Nós temos aí basicamente ainda a nossa matriz de mobilidade baseada em combustíveis fósseis, né? Acaba tendo essa redução também, essa contribuição também, mas essencialmente a mobilidade urbana desafogando, né? Menos uma moto, menos um carro para estar aí se deslocando, indo até um balcão de protocolo. Como terceiro item, nós temos a noção exata de estarmos alinhados com os conceitos norteadores, né, os princípios de Smart Cities no sentido de acesso à tecnologia, porque a ampliação do acesso à tecnologia que está sendo feita, né, que está sendo proporcionada por diversos órgãos, sejam privados, sejam públicos, está totalmente relacionada ao oferecimento desses serviços no formato digital, né? Então, os usuários hoje já têm a tecnologia na mão, já têm os meios de acesso, já têm essa proximidade com o uso da tecnologia, o acesso à internet, e os serviços digitais, eles precisam, os serviços públicos no formato digital, eles precisam estar disponíveis, né, para que eles possam usufruir disso. Então, nós vimos totalmente esse alinhamento, e também vendo aí uma ligação direta com a melhoria da relação, do relacionamento social, por exemplo, muito embora nós temos que lembrar aqui que os usuários deixaram de ir fisicamente à junta comercial, mas a transparência e a proximidade aumentou por meio de tecnologia, por meio de serviços que foram disponibilizados, canais de atendimento, canais de comunicação que estão disponíveis e o acesso facilitado aí dos usuários com os servidores da junta comercial. Então, essa transparência, essa proximidade aí gerando benefícios no âmbito dessa relação social, né, dando ênfase a essa parte social também com os usuários. Então, pessoal, de nossa parte, seria isso. Estamos aqui a agradecer toda essa oportunidade. Estamos aí à disposição para quaisquer dúvidas, né? Ou até mesmo em momento oportuno, momento posterior, se for viável, né? Se for tecnicamente viável, poderemos avançar em outros momentos, também levando aí, professor Fábio, informações, demonstrações dos serviços da junta comercial e também descrevendo, né, especificamente algum ponto que possa gerar dúvidas em todos aqueles que tiverem acesso ao material que ficará aí disponível para todos. Nós agradecemos muito e ficamos à disposição, professor Fábio.